Meus amados irmãos, é uma alegria em Cristo podeis vos assentar, tá, irmãos? É uma alegria em Cristo estarmos aqui nesse primeiro dia da semana e nesse início de trimestre para aprendermos mais um pouquinho acerca da palavra do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim, e é por isso que aqui estamos. Mas, amados, eu quero apenas também trazer aqui aos irmãos, eu costumo sempre dizer que, como no colégio secular, na faculdade, você tem aquele kit aluno, é bom que nós tenhamos também o nosso kit aluno de EBD. Não é verdade, irmão? Bom, sabe que o livro principal que nunca deve faltar às nossas mãos é a Bíblia Sagrada. Segundo, a lição do trimestre. E terceiro, aquele bloco, caderno, canetinha, para anotar aquilo que a nossa mente às vezes não consegue gravar. Porque o papel é a nossa segunda memória. Quando dá aquele pane na mente, é só ir ao papel, que aquilo que foi escrito com carinho, você vai lembrar. Então, é o nosso kit aluno de escola bíblica dominical. Eu quero aqui louvar ao Senhor por estar com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Luiz Cláudio, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Agradecer a superintendência e rogar a oração da igreja em meu favor. Mas, irmãos, nesse trimestre será tratado basicamente lições dentro do livro de Ruth e Esther. Então, o irmão, nós, de uma certa maneira, teremos um trabalhinho de casa. Qual é, pastor? Ler o livro de Ruth e de Esther. Não é verdade, irmãos? É a maneira que temos de entender mais um pouquinho sobre a palavra. Então eu vou para o meu lar, leio os dois livros e quando vir a EBD, terei as explicações e terei uma maior compreensão acerca daquele assunto. Então faça isso. Leia a sua Bíblia, Ruth, rapidinho, 4 capítulos, uma benção. Não é isso, irmãos? E o nosso livro ali também de Esther, 10 capítulos, ou seja, uma benção. Aquele que é leitor da Bíblia lerá algumas vezes esses livros enriquecedores. Mas, amados, nós sabemos muito bem que esses dois livros recebem o título ou nome de duas mulheres, sendo elas o foco de cada um dos livros. Mas, quando nós paramos para ler e entendermos a Bíblia, e vemos sobre a importância de mulheres, nós vamos logo observar que a Bíblia destaca o papel das mulheres na criação, no período patriarcal, no período da história de Israel. A Bíblia vai ressaltar mulheres no Novo Testamento, mulheres que receberam milagres do Senhor Jesus, mulheres que se empenharam em colaborar com o ministério do Senhor Jesus, mulheres que se destacaram no livro de Atos dos Apóstolos, mulheres que se destacaram também no período das epístolas. Ou seja, a Bíblia nos apresenta de forma enriquecedora mulheres importantíssimas. Agora, quando nós paramos um pouquinho aqui para falar sobre o conceito de mulher, eu quero que leiamos o livro de Gênesis. Vamos aqui
ao seu capítulo de número 1. E vamos ler o versículo de número 27. Gênesis 1 e versículo de número 27. Diz assim: assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho, fêmea os criou. Quando nós paramos para observar dentro das escrituras sagradas acerca dessa palavrinha mulher, a palavra mulher, ela vem de uma palavra no hebraico chamada Issar. Então a palavra Issar significa mulher, significa varoa, significa esposa e significa noiva. Então a palavra no hebraico, podemos dizer, no Antigo Testamento, tem o significado de mulher, varoa, esposa e noiva. E é interessante que esta palavra, ou esse substantivo, aplicado ao gênero feminino, ela é independente da idade ou da virgindade. Ela pode ser aplicada a uma moça, pode ser aplicada a uma senhora, é indiferente. E a sua primeira menção está aqui em Gênesis 2 e versículo 24. A palavra Issar, referente ao conceito de mulher. Mas vamos aqui a Gênesis 1, versículo 27, e vamos ver como Deus, como a Bíblia apresenta inicialmente a mulher. 1:27, assim Deus criou o homem. É interessante que esta palavra homem aqui, ela não está relacionada ao gênero masculino, mas sim ao conceito geral da raça humana. Então a palavra homem aqui está no sentido de que? Humanidade. Então Deus criou o quê? A humanidade. E dentro da humanidade, o versículo 27 deixa claro, Deus cria o macho e Deus cria a fêmea. Aqui nós temos um princípio que vai calçar toda a realidade em que vai ser construído o conceito referente à mulher. Qual é, pastor? Primeiro, o mesmo Criador do homem é o Criador da mulher. A mesma imagem e semelhança que Deus usou. E é interessante que Deus não é só o Criador. Deus também, ele é imagem para que ele se inspirasse para criar o homem. Porque afinal 1:21 diz que na realidade Deus vem criar o homem, a sua imagem e semelhança. Então aqui está, quem criou o homem? Deus. Quem criou a mulher? Deus. A imagem e semelhança de Deus está em quem? Tanto no homem como na mulher. Pastor, o que isso quer nos ensinar? Que não há desigualdade. O Senhor não criou o homem superior à mulher, e nem a mulher inferior ao homem. Afinal, o mesmo Criador do homem é da mulher. A mesma imagem e semelhança divina que está no homem
também está o quê? Na mulher. Então, qualquer conceito que a sociedade queira impor, à luz da Bíblia não tem base, porque Deus os vê igual. Pode ser que alguns na sociedade entendam que o homem é superior. Pode ser que até alguns grupos de mulheres queiram se empoderar, muito termo usado hoje, para o movimento feminista. Mas à luz da Bíblia, os dois estão no mesmo pé. Tanto o homem como a mulher na obra da criação. E não é só na obra da criação, também na salvação. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, capítulo de número 3 e versículo 28. Gálatas 3, 28 diz assim: desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, à luz da Bíblia, tanto na criação como na salvação, homens e mulheres, na visão bíblica, estão no mesmo patamar. Então, conceitos antigos, porque existe um perfil da mulher aonde? Na sociedade pagã. Países como a própria China, isso há muito tempo atrás, as mulheres algumas eram mortas por qualquer coisa. Em Bengala, em outro país, muitas mulheres eram colocadas nas árvores presas para animais de rapinas ou aves de rapina se alimentar dela. Na antiga Roma, mulher não era pessoa, era objeto. O homem podia casar, se desquitar, mandar embora, mandar ela voltar. Era o conceito antes do cristianismo. Antes do cristianismo. Ou seja, em alguns casos, quando o marido morria, a mulher também morria. Se o homem era cremado, ela era cremada viva. Ou seja, antes do cristianismo, mulher não tinha direito nenhum. Era apenas uma serviçal e vista inferior ao homem. Em alguns países, se uma mulher desejasse ofender o seu marido, era dar a ele filhas e não filho. Em alguns países, o pai mandava matar todas as filhas para ver se tivesse um filho. E caso não conseguisse, ele teria uma outra mulher para ter um filho. Porque o que era importante era ter um filho. Pastor, o que é isso? Isso antes do cristianismo. Então, quando o cristianismo é introduzido, a mentalidade muda. E se hoje, em muitos países cristãos, a mulher tem direito, as mulheres devem isso a Jesus Cristo. Não é movimento feminista, não é o comunismo que vê o homem como inimigo da mulher, cria isso na cabeça da mulher, e aí esses movimentos de empoderamento feminino. Quem deu direito às mulheres é o cristianismo, aonde o cristianismo chegou, a verdade chegou e a mulher foi dignificada novamente.
Por quê? Está na Bíblia. A mulher tem o mesmo Criador do homem, a mesma imagem e semelhança que Deus se inspirou para fazer o homem, e que imagem e semelhança Deus se inspirou? Nele mesmo. Então, na criação, Deus pousou como inspiração para Ele próprio fazer. E no plano da salvação, Paulo diz: filho, acabou essas barreiras. O 3:28, irmãos, é maravilhoso. Aí Paulo diz: não há servo nem livre. Olha, ele está falando para uma sociedade que a maioria era de escravos. Não há macho nem fêmea, e nem judeu e grego. Então aqui Paulo fala que o evangelho derruba barreiras raciais, judeu e grego. Derruba barreiras sociais, servo nem livre, e barreiras sexuais, macho e fêmea. Todos iguais diante dos olhos do Senhor. Por isso que a nossa visão não tem que ser uma visão do que a sociedade diz. A nossa visão tem que ser a visão bíblica. Então a mulher tem este perfil. E é interessante que dentro da comunidade dos judeus, as mulheres também eram mais respeitadas do que no mundo pagão. E aí, para um judeu, valia muito o quê? Primeiro, a personalidade da mulher. Segundo, a honra que o marido dava à mulher. Então, eram dois fatores predominantes na sociedade de Israel em relação a mulheres. E se nós formos ver dentro da Bíblia, na sociedade de Israel, nós temos mulheres que se destacaram como líderes. Nós temos o caso de Débora. Ela foi uma líder, uma juíza. Vamos ainda continuar vendo o caso da nossa irmã Esther. Ela é rainha de todo um império. E quando você vai ao livro de Esther, observará o quanto ela foi ativa para que uma lei surgisse para poupar o povo do qual ela pertencia. Ainda, mesmo que seja uma nota negativa, mas o reino de Judá teve uma rainha, Atália. Reinou 6 anos no trono. É a única mulher pastor, mas essa mulher, sem dúvida, ela era filha lá de Acabe e de Jezabel. É bíblico isso. Era uma desviada, podemos assim dizer. Mas teve a sua importância. Ainda na sociedade de Israel, se destaca, profetiza como Miriam. Amém? Ou seja, mulheres que tiveram o quê? O seu destaque. E ainda uma profetisa por nome Hulda. Então o ministério profético não era só masculino. Também teve mulheres. E se a gente for fazer um retrospecto bíblico, nós temos aí, temos Miriam, temos Débora, no ministério profético. Temos a esposa de Isaías, ela é chamada de profetisa, no capítulo 8 de Isaías. Temos Hulda, que é convocada, podemos assim dizer, pelo rei Josias. E olha que na época de Josias tinha profeta bom, irmão.
tinha um Jeremias na vida, tinha um Naum na vida, tinha um Zofonias. E estou falando de profeta bíblico, que está narrado os livros aí. Mas quem vai ser consultado? Uma mulher. Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente já tem Ana, lá de Lucas. A mulher que perdeu seu marido bem nova, não saía da casa do Senhor e era profetisa. E teve o privilégio de visualizar o Senhor recém-nascido, talvez com uns 40 dias de nascido, quando Jesus vai ao templo. Aí temos as 4 filhas de Filipe, profetisas. Então, Deus sempre dignificou as mulheres. Essa historinha de guerra de sexo é coisa do diabo. E nós, como igreja, temos que apresentar esta verdade. Então, sempre houve destaque. Eu, antes de fazer umas considerações sobre Ruth e Esther, eu anotei aqui, eu só vou passar lendo, pelo menos 24 mulheres importantes nas Escrituras. A primeira, Eva. Está lá em Gênesis 4, 1, 5, 1 e 3. Ela é importante por quê? Porque ela é a mãe da raça humana. A Bíblia em Gênesis 5 não diz quantos filhos e filhas ela gerou, mas está no plural, foram filhas e filhos. Sabemos pelo menos nome de 3, mas certo é que é a primeira mulher importante na história humana. Segundo, nós temos Sara, ou a princesa, que é a primeira matriarca da nação de Israel. É dela que a história da nação de Israel e da redenção humana começa. Depois nós temos Rebeca, a segunda matriarca da nação de Israel. Também está lá em Gênesis 25, 19 ao 34. Ela é importante porque ela dá continuidade à grande promessa que Deus fez tanto a Abraão como a Sara. E é interessante, né? As matriarcas não podiam gerar filhos. Como gerar uma nação, não é verdade, meu pastor? Com as mulheres inférteis. Parece que Deus às vezes faz promessas que a nossa visão é louca. Só que quando Deus promete alguma coisa, Ele já vê tudo. Ele vê o que é obstáculo e já tem uma solução. Então, as 2 primeiras patriarcas, como a terceira também, Raquel, não podiam gerar filhos. Mas a promessa estava em pé, indiferente das dificuldades. Aí nós temos Raquel e Lia, não podemos esquecer de Lia. Ou Leia em algumas versões. Elas foram matriarcas das tribos de Israel. Aí nós temos Joquebede, que foi a mãe protetora de Moisés. Está lá em Êxodo 2, do 1 ao 10, 6 a 20. Foi a mulher que não somente veio a gerar Moisés, mas com certeza recebe de Deus um plano, coloca o seu filhinho naquele cesto ali, e a provisão de Deus foi tão grande que o filho voltou para a mão dela. E ela cuidou do menino, e cuidou tão bem, que incutiu na mente daquele menino o amor pela nação. Mesmo ele sendo adotado pela filha de Faraó, o coração dele era um coração de Israel. A cara e o resto, por um momento,
era egípcio, mas o coração não. A importância de uma mulher. Depois o irmão observe Miriam. É a mulher profetisa, e a primeira mulher chamada de profetisa. Ela fazia parte de uma família abençoada. O irmão mais velho, que era Arão, era sumo sacerdote. O mais novo era o líder e o profeta. Mas ela era profetisa. E aí, Êxodo 16, 20 ao 22, é a Bíblia que chama ela de profetisa. Continuando, as filhas de Zoofeate. Nome forte, né, irmão? Para quebrar a língua mesmo. Essas mulheres lutaram pelos direitos de herança. 5 filhas. O pai morreu. Não tinha homem na família, ou pelo menos ele não gerou filhos. Porque senão a herança passaria para o filho. Eram 5 filhas. E aí você vai observar o quanto Deus já defendia os direitos da mulher. Aí Deus criou a lei que ficaria com elas, desde que elas se casassem com parentes e dentro da tribo. Aí elas lutaram pelo seu direito, foram a Moisés. Moisés vai ao Senhor e o Senhor deu toda a solução. Veja o quanto Deus é zeloso com as mulheres. Continuando, Raabe, a mulher que conheceu a graça de Deus, era prostituta, mas ela conheceu o que é a graça. É interessante que um capítulo inteiro das Escrituras é para tratar dela. É o 2 de Josué. E depois, alguns versículos salpicados na Bíblia. Até chegar em Mateus, quando ela é inclusa na genealogia do Mestre. E quando se fala da sua fé. Se continuarmos, nós temos Débora. E lá em Juízes 4:4, é interessante que não começa a falar de Débora como juíza e profetiza. A primeira coisa que fala dela, Débora, mulher de Lapdote. É a primeira coisa que a Bíblia fala dela. Ela era esposa. Era uma mulher que mesmo com as suas atividades junto à nação, porque era juíza, junto a Deus, porque era profetisa, ela não se esqueceu do seu maior, de um grande papel dela. Ela era esposa. Isso quer dizer o que para nós, pastor? O que a Bíblia diz, que a mulher tem as suas atividades, mas não pode esquecer do seu papel. Infelizmente a sociedade ensina que a mulher trabalha, e aí é um descaso com a casa, é um descaso com o marido, é um descaso com os filhos. Só que aqui não, ó, Débora começa falando dela, primeiro como mulher de um homem. Depois vai falar, ela era juíza, tinha responsabilidade com a nação, ela julgava as causas. E profetiza. Então veja como a Bíblia coloca tudo na ordem. A bagunça é nossa. Deus deixa tudo certinho. Se continuarmos ainda, vamos falar de uma outra mulher, Jael, que foi a mulher que Débora profetizou que ela receberia a honra. Não foi ela, não, Débora, foi Jael, quando ela matou Cícera. O quanto essa mulher foi importante. Ela matou na época o maior
estrategista de guerra dos cananeus. Está aí. Se continuarmos ainda, nós temos Ana, que é a mãe profetisa. Por quê, pastor? Ela, primeiramente, creu no Senhor e o Senhor abriu a sua madre. Está lá em 1 Samuel capítulo 1. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos Samuel, nós precisamos ter em mente o seguinte, que o primeiro capítulo que Samuel escreve, ele não vai falar dele, ele vai falar dos pais. A vida dos pais foi tão marcante para Samuel, que ele inicia falando de mamãe e de papai. Ele fala de Ana e fala de Eucana, como se quisesse dizer, eu sou esse homem por causa que eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram o devido caminho do Senhor. E é verdade. Ana, antes de gerá-lo no ventre, gerou no joelho. E essa mulher, se você continuar lendo a Bíblia, ela é uma mulher tão generosa, porque uma mulher que não pode gerar filho se apega àquele filho. Só que ela aprendeu a lei da generosidade. Senhor, o primeiro filho que foi gerado nesse ventre não é meu, é seu. E aí Deus recebeu Samuel e falou, você me deu 1, eu vou te dar 5. Essa mulher, diz a Bíblia no capítulo 2, e aí eu digo como ela era profetisa, porque às vezes Deus nos usa em áreas. Ela não foi aquela profetisa como Débora, não foi uma profetisa como própria Miriam, mas ela foi profetisa na vida do filho. Ela fazia estola sacerdotal anualmente e levava para o filho. Ela queria dizer, meu filho vai ser sacerdote, vai ser homem de Deus. E ele foi. Mas quem viu isso? Mamãe. Então nós temos essa mulher, Ana. Uma outra mulher, ela foi tão importante, que ela, na realidade, influenciou a vida do último juiz, daquele que se tornou sacerdote, daquele que foi profeta, daquele, irmão, que incentivou as escolas de profetas. Foi Samuel. Que hoje são os nossos grupos de ensino. É esse homem que Deus usa para ungir o primeiro e o segundo rei de Israel. Mas aonde a história dele começa? Começa com a mãe. Olha como ela foi importante. Se a gente continuar ainda, vamos ver Abigail, a mulher sábia e conselheira, lá de 1 Samuel 25. O marido era um nó, era um problema, o tal do Nabal. E Nabal quer dizer insensato, louco. É a tradução do nome mesmo. E você vai ver a ação dele louca e insensata. E ela, ó como ela foi importante. Aqui está a casa dela. E aqui está vindo Davi. Entre a casa dela e a destruição vindo por Davi, ela ficou no meio. Para Davi chegar na casa dela, tinha de passar por ela. A mulher se colocou para proteger a família, porque Davi tinha jurado, amanhã não tem um do sexo masculino vivo nessa casa. É do bebezinho até o mais velho, morre todo mundo hoje. E ela foi
ficou entre a casa dela e Davi. E não só evitou a destruição da casa, mas deu sábios conselhos a Davi. Essa mulher foi tão valorizada que quando Davi soube que ela morreu, ou o marido dela morreu, ele falou: vai lá e pergunta se ela quer casar comigo, porque essa mulher eu quero do meu lado. Sábia, conselheira, mais uma mulher importante. Se a gente continuar, Sunamita, uma mulher de fé. Primeiro, cuidando bem do profeta, né? Vejo que esse homem que aqui passa é um santo homem de Deus. Tinha discernimento espiritual essa mulher, né, irmão? Vamos fazer aqui uma casa, um quarto à parte. Fizeram. Colocaram ali o melhor. Foi uma hospitaleira, recebeu, cuidava bem do profeta. Eliseu profetiza que ela teria um filho, e ela teve. Depois o filho morreu. O que ela fez? Ficou desesperada, foi lá perturbar a cabecinha do marido? Não. Quis falar com alguém também? Não. Ela foi direto à fonte. E é interessante que tem momentos que Deus revela para o profeta e tem coisas que Deus no momento não revela. O profeta falou: não estou vendo nada. Mas a mulher está vindo. Mas ele não está vendo nada. E era profeta. Aí é quando a Bíblia diz que por causa da fé dessa mulher, Eliseu vai orar, o seu filho volta à vida e ela o recebe. Sunamita, uma outra mulher de destaque na Bíblia. Se continuarmos, temos a profetisa Hulda, que, como já falamos aqui, está no reinado de Josias. Sabe, irmão? Era aquele Josias, no reinado de Josias é o último avivamento dos reis de Israel. E diz-nos a Bíblia que depois de ele ler a palavra de Deus, e aí está a importância, quem lê a palavra de Deus é despertado, indiferente da época. E aí, volta a dizer, na época existiam outros profetas, mas a consultada é uma mulher. E ela profetiza não só para Josias, mas profetiza para a nação. E tudo que ela profetizou veio a se cumprir. Uma outra mulher importante na Bíblia. Lá em Isaías 8, 2 e 3, uma mulher que a Bíblia só chama ela de profetisa. Pastor, o que é isso? O filho que ela gerou era um sinal para o reino de Judá. E ela foi esposa do profeta Isaías, porque Isaías, ele foi casado e pai de 2 filhos. Jeremias recebe uma boa instrução do Senhor para não casar, e não casa. Jeremias 16. Ezequiel 25, Ezequiel é o viúvo, perde a mulher no cerco. Continuando, nós temos agora no Novo Testamento Isabel, a mulher cheia do Espírito Santo. É interessante que quando a gente pega essa família, nós vamos ver, olha só, Zacarias o pai, 1,67, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando o irmão pega Lucas 1,15, a Bíblia diz que João Batista seria cheio desde o ventre. Então o filho também foi cheio do Espírito Santo. E a mamãe, 1,41.
quando é visitada por Maria e as duas se cumprimentam, João Batista, ainda no ventre, salta. E ela é cheia do Espírito Santo. Que família maravilhosa, né? Pai cheio do Espírito Santo, mãe cheia do Espírito Santo e filho cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo só pode gerar aquela bênção que é João Batista, né, irmão? E como Deus enche uma criança no ventre, desde o ventre será cheio do Espírito Santo, e foi, até a sua morte. Se continuarmos, nós temos Maria, e lá em Lucas 1,38, ela se chama de a serva do Senhor. Não é corredentora, não é a quarta pessoa da Trindade, como alguns querem colocá-la. Ela falou aqui: eu sou a serva do Senhor, e acabou. E esse daí é o maior título que qualquer ser humano ostenta. O homem, o servo, e a mulher, a serva. Maria gerou o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Não é verdade, amados? E é interessante, Jesus, como homem, teve mãe, mas não teve pai. E como Deus só tem pai, não tem mãe. Então esse papo, Maria é a mãe de Deus, não é a mãe de Deus nunca, nunquíssima. Mas é a serva do Senhor, uma mulher importante. Se continuarmos, nós temos as filhas de Filipe. Está lá em Atos 21, do 8 ao 13. Eram 4 mulheres profetisas. Agora, olha a história de Filipe. Começa lá em Atos 6, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, porque ele faz parte do primeiro grupo de diáconos. Depois ele está em Atos 8, evangelizando a cidade de Samaria. Aí ele é o pregador de multidões, mas no Etíope é o evangelista pessoal. Ele não só pregava para a multidão, mas ele também pregou individualmente. Aí quando chegamos lá em Atos 21, a casa dele era bem frequentada por gente boa. Paulo deu uma aparecida por lá. Um outro profeta por nome Ágapo também foi lá e profetizou para Paulo. E aí ele é Filipe o evangelista, pai de 4 profetisas. Pastor, por que o senhor está enfatizando a importância da família na formação de filhos que serão bênção na sua geração? A raiz boa, gerando árvores saudáveis e frutos fortes. Se a gente continuar ainda, a nossa irmã Febe, está lá em Romanos 16, 1 e 2. Eu gosto muito da expressão que Paulo usa para essa querida irmã Febe, porque é a nossa irmã, tá, irmão? Ou não é? Romanos 16, 1, Paulo diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a Cristo, que está em Sencléia. Ele fala assim: ó, irmão, estou enviando ela que serve a Cristo aonde? Numa igreja. Ela não serve a Cristo igual pipa cortada. Não tem vínculo nenhum. Não. Ela serve a Cristo numa igreja. Então ela é chamada aí de serva de Cristo. Correto, irmãos? Aquela que se predispõe a servir o Senhor. Continuando, nós temos o versículo 3 e 4,
vai falar aqui de um casal, Priscila e Áquila. Mais um casal. Se o irmão continuar, né, Priscila e Áquila, o irmão vai ver que o casal colocou em perigo a sua própria vida, para servir a Deus e ao apóstolo Paulo. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, entenda isso, irmãos. Se você estiver servindo um homem de Deus, você está servindo o Deus que ele representa. Posso repetir novamente? Se você estiver servindo um homem de Deus, você está servindo aquele que ele está representando. Eliseu foi uma bênção. Sabe como se lembraram de Eliseu? Ainda tem um homem aqui que derramava água na mão de Elias. Ou seja, ele serviu Elias. Pode chamar ele, aí está o profeta. Isso aí, pastor, tinha história, tinha escola. Deus chama Josué porque tinha escola, tinha Moisés. Então nunca despreze os bons momentos de aprendizado com o homem de Deus. Pode ser que amanhã Deus te chame para assumir ou o lugar dele ou ir para outro lugar, mas você aprendeu bem. A nossa escola diz o que eu vou ser à frente. Se eu aprendi bem, você é uma bênção. Agora, se eu não quis nada, vai ficar difícil, né? Mas está aí a irmã Priscila. E olha Paulo dando méritos. Paulo chama de cooperadores. A ideia de cooperador é aquele que divide o jugo. Calma aí, Paulo, tu não vai levar sozinho, não. Vamos botar minhas costas aí, vamos levar todo mundo junto. Aí, ó, equilibra, não fica pesado para você, nem para mim, vamos andando. É a ideia de cooperador. Continuando, temos a nossa, vamos aí, olha o 16:7. Saudai a Antrônico e Junia, meus parentes. Interessante. Paulo vai falar dessa mulher, companheira de prisão. Está vendo, nosso irmão? E eram parentes de Paulo, né, irmão? Porque em Romanos 16 você tem alguns parentes de Paulo, que é só você ler com detalhe. Às vezes não vai dizer o grau de parentesco, mas Paulo chama, esse casal, Paulo chama de parente. E ainda fala, não são parentes não, meu irmão. Suportaram comigo prisão. Parente bom é esse, né, irmão? Que não é só parente, mas também procura servir a Deus. Aí Paulo falou assim, ó, são apóstolos primeiro do que eu. Continuando. Filipenses 4, olha só que coisa linda, olha o grupo de mulher aqui, ou pelo menos 2 mulheres. 4, 2 e 3 aos Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudeis a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão nos livros da vida. Paulo está falando, ó, foram minhas companheiras, estiveram ao meu lado para fazer obras de Deus. Aí Paulo coloca o nome de mais 2 homens e ele finaliza, nomes que estão no livro da vida. Paulo está falando, Efódia está lá e Sintique também está lá. Deus escreveu o nome deles. Está vendo, irmão? Como o Evangelho dá valor. Correto? Agora me faz lembrar também aqui da mãe, ou Maria, mãe do nosso querido João Marcos. Lá em Atos 12:12, então seria 25, que a gente vai depois lembrando, né, pastor? A Bíblia é boa por causa disso. A gente sempre aprende. O crente que acha que saca a Bíblia, esse daí, filho, infelizmente já deu um tiro no pé. O cristão tem que dizer, não sei, e está sempre aos pés do mestre. E aí,
Por que Maria foi importante? Porque na sua casa os irmãos se reuniam para adorar a Deus. Amém, irmãos? Essa família também foi tão interessante que na casa dela tinha um trabalho de oração, na casa dela a igreja se reunia para buscar o Senhor. Um parente dela foi um grande missionário por nome Barnabé. Não é isso? O sobrinho de Marcos, o tio de Marcos. E Marcos. Aquele Marcos ali, irmãos, é aquele que Paulo vai fazer menções em Atos e em Timóteo. E para a maioria dos estudiosos, é o João Marcos, escritor do segundo evangelho. Que coisa, né, irmão? Na casa de mamãe, trabalho de oração, a igreja lá. E olha o homem que Deus levanta ali. Que coisa linda, né, irmão? Histórias lindas. Interessante que a Bíblia não precisa te dar uma história extensa sobre uma pessoa. Algumas pessoas Deus torna extensa a história deles, né? O caso de Davi, o caso de Moisés, o caso de Paulo, o caso de Jesus Cristo. Mas tem pérolas e pepitas de ouro em pequenos versículos. E às vezes a gente passa por cima. Isso aí é verdade. Já vai para 26, né, pastor? O pastor está lembrando aqui lá de 1 de Coríntios 1. Isso mesmo. Aí, irmãos, nós temos mamãe ou vovó e mãe do querido irmão Timóteo. Ele aprendeu até uma fé autêntica, verdadeira, porque olhava para a vovó, não tem fé fingida. Olhava para a mamãe, fé não fingida. E quando a gente vai para Atos 16, o pai dele era grego, pagão. Deu para você entender como a mãe influenciou na vida dele? Ele aceita Jesus através do ministério de Paulo, isso é claro. É só ler Atos 16. Mas quando ele olhava para a família, vovó é mulher de Deus. Mamãe é mulher de Deus, papai não quer nada com Deus. Mas essas mulheres influenciaram a minha vida. Aí Timóteo vai se tornar uma segunda leva de líderes da igreja primitiva. Um grande ganhador de almas, por causa de quê? Da fé não fingida da vovó e da mamãe. Como a Bíblia exalta o papel da mulher. Aí vem esses ensinos que nascem lá no inferno, que nasce mesmo, tá, irmão? Do comunismo, que prega rebelião contra todos os sistemas. Aí vem um conceito feminista, que quer suplantar um homem, humilhar um homem, porque toda mulher sábia, ela cuida bem do seu marido. Porque se ela bate o homem, no dia que ela precisar do homem, ela não vai ter um homem, vai ter um rato. A mulher fala: querida, eu vou cuidar de você porque eu preciso de um homem, eu não preciso de um rato. Então vou te honrar como homem. Porque o dia que tiver uma barata para matar aqui em casa, eu não grito, eu te chamo. Mas se a mulher bater o homem, até o homem vai ter medo da barata. Isso é sério, irmão. Tem mulheres aí abatendo o homem, depois, tu não é homem, meu cara? Sou. Agora eu sirvo, né? Porque tu adora me arrebentar como homem. Mulher sábia não. Exalta o papel do homem. Vai lá, meu querido. Isso aí. Porque quando precisar, ela pode chegar, botar a cabecinha no ombro dela e ele fala: pode ficar aí, querida. Não vai te faltar proteção nem carinho, não. Então não abata o teu marido. Respeita-o.
Isso é Bíblia, irmão. Agora vai para essa coisa do inferno. Empoderamento. Aí um monte de mulher seminu, pregando a liberdade sexual, posso ser tantos homens que eu quiser, ou mulheres, tanto faz. E engravida de um, engravida de outro. Essa é a ideia feminista. O ventre é livre. Se eu quiser gerar e ficar com filho, eu fico, senão eu aborto. Denigrindo a imagem da mulher. Mas olha que princípios lindos. Ó, Deus te criou, mulher. Deus te criou a imagem dele. No plano da salvação, Deus falou, filho, não tem macho e fêmea, todo mundo é a mesma coisa. Aí você vai para a Bíblia e vai ver tantas mulheres importantes. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Por isso que a gente tem que vir a EBD. Porque é aqui que a gente ouve isso. Agora, para que eu possa finalizar... Não, 10h40, eu fecho, não é isso? Não, pastor, é seguir que está no script. Aí, irmão, nós temos aí duas mulheres importantes. Eu fiz apenas essa abordagem para o irmão ver, irmão. Irmãos, o quanto a Bíblia é maravilhosa, irmão. A Bíblia coloca tudo no lugar, a gente que tira. Por isso, irmãos, que eu vou ressaltar aqui. Ame a igreja que ama a Bíblia. Ouça homens que te levem para dentro da Bíblia. Hoje, pregações, ensino, o camarada fala um monte de coisa e tu fala, cadê Bíblia? Faz o favor, onde está a Bíblia nessa história? Não tem. Porque o verdadeiro ensino e a verdadeira pregação te leva para dentro da Bíblia, aqui, ó. Está aqui, ó. Mas, e a nossa querida irmã Ruth? Primeiro, Ruth vai viver numa época dificílima, que é só pegar o livro de Juízes, logo no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ela vivia na época dos juízes. A Bíblia fala qual juiz? Não. Há quem diga que é Jefté, outros dizem que é Eudes, mas certo é que a história dela ocorre no período dos juízes. E o período de juízes é mais ou menos um período de 350 anos, mais ou menos. Começa onde? Com a morte de Josué. E vai terminar quando Samuel unge Saul rei. Então, mesmo que a Bíblia fale de Sansão, Sansão não é o último juiz. Porque quando você entra em 1 Samuel, você já tem Eli. Agora, o último juiz é Samuel. Então, o capítulo 21 de Juízes finaliza o livro, mas não finaliza o período dos juízes, que só vai ser finalizado em 1 Samuel 10, quando Saul é ungido primeiro rei da nação de Israel. Aí acaba o período dos juízes. Então, quando nós lemos o livro de Juízes, temos 7 crises. E quando nós lemos Ruth, vamos observar que existia fome. Fome aonde, pastor? Na terra de Israel. Mas por causa de quê, pastor? Nítido. O povo estava em desobediência, porque a fome era uma das causas da desobediência. É só ler Deuteronômio 28, a partir do 15. Aí Deus fala, o céu vai ficar bronze. Já viu aquele céu que tu olha assim, está muito vermelho? Não vai chover. Vai ser como ferro. Quer dizer que semente não dava certo ali. E Deus fala, e a chuva vai ser como poeira. Crise agrícola
na economia e, por fim, fome. Era essa época da nossa querida irmã Ruth. E aí, a Bíblia diz que uma família toma uma atitude errada, e esse é o problema para nós homens. Elimeleque, vamos sair de Belém, né? É o Betlehem, a casa de pães, e vamos dar uma passadinha em Moabe. Moabe quer dizer prazer. Vamos lá. Chegam lá, o marido morre, os filhos depois casam e morre todo mundo. Quando se toma decisões erradas, talvez de melhorar só piora. Traz morte para dentro de casa. E aí que começa a história da nossa irmã Ruth. O nome Ruth, irmão, quer dizer amizade e associação. É uma história linda de amizade entre uma nora e uma sogra. Que hoje tem, não, isso é muito difícil. Não, é fácil. É só ler o livro de Ruth, que se alguém tiver dificuldade, está tendo dificuldade, é só ler. A irmã vai observar que ela era uma moabita, lá em Ruth 2:2. E é interessante como Deus agora vai manifestar a graça dela sobre os moabitas. Não esquecer que os moabitas têm origem de um relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha mais velha. E sempre foi um povo de opositor de Israel. Certo? Isso nós aprendemos a graça de Deus. Deus trata com indivíduos. Então Deus tratou com ela. Deus foi gracioso com ela. Continuando, irmão, nora de Noemi. A bela, a elegante, a tradução de Noemi, né, irmão? Depois ela fala que não quer ser mais chamada de Noemi, quer ser chamada de Mara. Ela fala, não quero ser mais elegante, eu quero ser amarga. É a tradução do nome Mara. Então vê que também a amargura é uma opção. Quando o irmão continua, ela foi casada com Malom, que veio a morrer em Moabe. Está lá em Ruth 1, 4, 5 e 4, 10. Em Israel veio casar com Boaz, que é interessante, ele é chamado de parente remidor. A expressão parente remidor, ela vem de uma palavra hebraica chamada Goel. A figura do parente remidor é a figura de um salvador. Primeiro, olha só, o parente remidor, ele tinha de ser o parente mais próximo. No caso de Ruth, tinha um mais próximo do que Boaz. Só que esse parente remidor não queria remir ela. É a mesma história da lei e a graça. Primeiro veio a lei, mas a lei não pode remir. Mas vem a graça e reme. Amém, irmão? O que era o parente mais próximo? Aquele que estivesse sanguineamente mais próximo. Ou seja, se você tivesse um primo, mas você tem um tio, era o tio. Aí você aprende por que Jesus se fez homem. Quando Jesus se fez homem, ele se tornou nosso Goel, nosso parente remidor, o mais próximo da raça humana, porque se ele não se humaniza, ele não poderia ser o nosso redentor. O parente remidor não era só querer salvar, ele tinha de ter condições de salvar. Então Jesus não veio só porque ele queria, ele veio porque era o único que podia remir a raça humana. Então ele remia a pessoa. E não era só remir a pessoa, ele remia a propriedade da pessoa. Ele salvava tudo. É o que Jesus faz.
Quando Jesus salva, Ele me salva, vai salvando a minha família, vai salvando propriedade, aquilo que o pecado comeu, as drogas comeu, e Jesus vai salvando tudo. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Em alguns casos, o Goel casava com ela, com a pessoa. E é o que Jesus vai fazer com a gente. Nos remir, vai casar conosco. Então, uma história linda de amizade e do alto valor referente ao Goel. Aí, quando continuamos a ler, gerou um filho por nome Obed. Obed quer dizer adorador. Boaz é o valente, é o forte. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Quem é Jesus? Jesus é o mais forte, é o mais valente. E veja que ela vai gerar Obed, o adorador. E aí ela vai entrar na genealogia do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Coisa linda, irmão. Está vendo como a salvação também é para as mulheres? É só ler Mateus 1. Vão se falar de 4 mulheres. Ou seja, aprendemos esse princípio. Agora, quando a gente pega a Bíblia e vai ver o porquê ela é importante, eu só vou ler textos aqui e pontuar, só isso. Abra a sua Bíblia aqui em Ruth, irmãos. Ruth. Vamos lá para o capítulo 1. Vamos ver aí, irmãos, algumas características que tornam uma mulher importante. Aqui 1,16. Porém, Ruth respondeu: não me inste, para que eu te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, a ti pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo Noemi de que todo estava resolvido a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Primeiro, irmão, observa o primeiro perfil dela: mulher decidida. Ela tomou uma decisão, em detalhe, tomou uma decisão, ouviu Noemi falando para ela ficar, ela não quis. Órfã, voltou para a casa dos papais, voltou para Moabe, só que ela falou: estou decidida. Então veja aí a decisão dessa mulher. Segundo, ela foi convertida. Ela deixou bem claro: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, quem é o teu Deus? É o Deus de Israel, meu Deus. Hoje eu largo os deuses dos moabitas, e dentre esses um tal de Camus. Deixa para lá. Eu quero aqui o Deus de Israel. Mulher que foi o que, irmãos? Convertida. Ela ainda foi amiga. Pense, Noemi, sai da terra de Israel, marido e com 2 filhos. Se Ruth não volta, ela volta sozinha. Só que ela falou: não, eu vou contigo. Onde tu fores, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. E aonde você for sepultado, eu também vou ser sepultada. Temos uma amizade. Se o irmão continuar lendo, o capítulo 2, versículo 2 ao 7, você vai observar como essa mulher teve ela o quê? Foi importante porque ela foi uma mulher trabalhadora. Ela chega na terra de Israel, vai trabalhar e começa a entrar no eirado. Começou a pegar o alimento da terra. Aí todo mundo dá uma observada nela, até que Boaz olha para ela. Mas ela foi o que, irmãos? Trabalhar.
Entenda, chegou sem nada, com Noemi abaladíssima pelas perdas que teve. Ela estava abalada porque perdeu o marido também. Não sabia qual seria o seu futuro ali. Só que ela não ficou como muitos, sentada, deprimido, chorando. Ela chegou e vou trabalhar. Ela não falou que agora o Deus de Israel não seria o seu Deus? Foi trabalhar. E é interessante que ela levou bastante alimento para casa, para ela e para Noemi. Foi trabalhadora. Quando o irmão chega no 3, 4 ao 6, você vai ver uma outra característica dela, uma mulher obediente. Noemi falou para ela, ó, você vai hoje lá na festa, só que é o seguinte, você vai comer, vai beber, e depois vai para os pés de Boaz. E seja a vontade de Deus. Ela foi obediente o que? A sua sogra. Então, ó, mulheres são aquelas que aprendem com conselhos de mulheres mais experientes. Depois dá uma lida lá em Tito. Vamos logo, né, irmão? É o Tito 2, versículos 3 a 5. Paulo dá uma série de conselhos aí para faixas etárias, né, irmão? Olha só o que Paulo dá. 2, 3 de Tito. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. Deu para entender? Mulheres que tenham capacidade de aconselhar. E as mulheres mais novas ouvirem as que têm experiência. Noemi deu um conselho para Ruth e ela ouviu. Quando a gente continua, olha o 3, 10 e 11. 3, 10 e 11. Disse ele, Boaz, né? Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ela está querendo dizer, Boaz falou, filha, você é uma mulher vigilante. Você podia ter chegado aqui, ter procurado o rapazinho, viver uma vida toda errada, mas você se cuidou. Em outras palavras, eu fiquei com olho em você, porque você foi vigilante. Eu falei, essa mulher não é qualquer uma, não. Amém, irmãos? Mulher vigilante, sabia se pôr, sabia trazer respeito para si, que ela está trabalhando com um monte de homem, mas nenhum homem tocou nela não, meu irmão. Ele falou, quando chegou aqui, tu podia procurar qualquer garotão, viver a tua vida do jeito que tu vivesse, está viúva. Não, mas você soube se pôr. Olha o versículo 11. E agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Está aí, mulher virtuosa, bom caráter, mulher digna de receber louvores. Por isso que essa mulher é importante. Se continuarmos aí, irmãos, olha o 2:11. 2:11.
Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Aí ele está falando: filha, tu foi abnegada, você rompeu com tudo para estar aqui. Olha o perfil dessa mulher. O 11 e o 12 ainda do 2. Vamos ler o 12, já lemos o 11. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar repouso, te recompense ricamente. Ele falou: por causa do teu ato, pelo que você fez, você se colocou na mira de Deus, e Deus vai te abençoar. Tem certas coisas, irmãos, que sou eu que me posiciono. Mas Deus não fala, irmão. Tem coisas que Deus não precisa falar, é só se você se colocar. Ela rompeu com tudo, buscou a Deus, aí ele fala: ó, você vieste aqui buscar ao Senhor, e agora você vai estar debaixo. Olha o que ele fala aqui, ó, no 12, ele fala: ó, o Senhor teu Deus, você vai ter, cujas asas vieste buscar refúgio, você vai ter refúgio e ainda vai ter recompensa. Ele queria dizer: não fica apavorada não, saiu da tua terra, mas o Senhor vai te proteger aqui. Chegou aqui sem nada, mas Deus vai te recompensar. Por quê, pastor? Ela se colocou na posição dela. Para a gente finalizar aí, pelo menos essa parte, né? Vamos a Ruth 2:2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Certo? Aí você vê uma mulher que serve. E é interessante que, às vezes, dentro da família, irmão, tem gente que não gosta de servir um ao outro. Mas ela fala assim: a senhora fica aqui, e eu vou trabalhar, e eu vou trazer sustento, eu vou servir a nós duas. E agora, era uma mulher que conhecia o que era a graça. Eu vou entrar e vou trabalhar. Então, irmão, observe todos esses princípios em relação a ela. Mas vamos agora um pouquinho de Esther. Esther, irmãos, ela já vive um outro período. Também é um período difícil, porque é o período da reconstrução do reino de Judá. Quando nós estudamos a história bíblica, nós vamos ver que do capítulo 1 de Esdra até o capítulo 6, se dá a primeira deportação, retorno para a terra. E esse primeiro retorno, liderado por Zorobabel, tinha a finalidade de edificar o templo. E esse primeiro retorno é conhecido como sendo o segundo êxodo. Primeiro todo mundo já sabe, mas esse é o segundo êxodo. Mais ou menos 50 mil voltaram. A partir do capítulo 7, é o segundo retorno, liderado por Esdras. Mas entre o capítulo 6 e 7, há um vago de 60 anos. E a história de Esther acontece aí. O terceiro retorno do povo para a terra é o livro de Neemias. Foram 3 retornos. Como foram 3 deportações do Império Babilônico, levando para a Babilônia, foram 3 os retornos também. Então, a época que Esther aparece na história do mundo, a grande potência mundial qual era? Os medo-persas. E é interessante como Deus pegou a política. Olha como Deus ele fez. Preciso dar uma
repreensão ao reino de Judá. Aí Deus levantou o Império Babilônico. Deus trabalhando na política do mundo. Mas seguinte, vão ficar 70 anos. O Judá ficou 70 anos na terra da Babilônia. E foi o período áureo do Império Babilônico. Quando se cumpriu os 70 anos, Deus abateu a Babilônia. Chamou o homem Ciro de meu servo. E falou, você vai assumir o trono. E é só ler o 45. Olha aqui que Deus deixa claro. Afon, Deus mudou a política do mundo, não foi por causa dos medo-persa, foi por causa do povo dele. A gente tem que entender isso. Aí Deus falou, botou Ciro no trono, e as ordens claras, 44 e 45 de Isaías. Primeiro, Ciro vai liberar o meu povo para voltar para a terra. Aí tu lê Esdra 1. Vai devolver todos os utensílios que Nabucodonosor tirou do trono. Olha só. Não vai cobrar um dinheiro para o meu povo. E ainda vai bancar a construção do templo. Meu irmão, Deus, quando Ele quer abençoar, Ele muda a política, Ele tira o poderoso, joga para lá e bota esse daqui, irmão. Nosso Deus é maravilhoso. Isso tudo por causa do povo dele. Eu vou mudar a política do mundo, não é para botar Ciro, botar na história do mundo os medo-persa, não. Os historiadores vão falar isso. Mas eu estou mudando a história por causa do meu povo. Eu prometi, é a minha palavra, eu vou fazer cumpri-la. Mudou, botou Ciro liberou todo mundo lá. Quando você chega lá em Daniel 11, 3 e 4, Deus fala sobre reis que subiriam no trono medo-persa e fala, mas o quarto vai ser o mais rico e poderoso. E esse é o marido de Esther. É o Assuero, predominando sobre 120 províncias. Rico, começou umas guerras contra os gregos que foi perdendo, né? E aí, entra a história de Esther. O nome Esther, hebraico, né? Na verdade, o nome dela é Radassa, quer dizer murta, que era um arbusto pequeno de porte, com sentido de fragrância. Até hoje, nas festas do tabernáculo, o povo de Israel usa murta. Mas lá em Esther 2,7, o nome dela muda para Esther, ou Estara, que é a palavra persa, que faz uma referência dupla às folhas da murta, que parecem estrela, e também a estrela do céu. É o significado do nome aí dessa abençoada mulher de Deus. Tá certo, irmãos? Pastor, só me dá essa apostilinha aqui, ó. Eu creio que a quarta está aqui, que eu não peguei aqui, tá vendo? Não está muito convertida, não, mas agora está. Está aqui, irmãos. Aí você vai observar, ela era prima de Mordecai e sua filha adotiva. E observa, uma grande mulher, porque também teve um parente que serviu a Deus. Irmãos, está no sangue, irmão. Você tem que entender que Deus tem um projeto para a tua casa e para a minha casa. E Ele vai levar a cabo. Pastor, Deus vai salvar minha família? Vai, sabe por quê? Porque salvou você. O plano de Deus de salvação não parou na tua vida. O alvo de Deus é toda a tua casa. E não é só você que vai ser cheio do Espírito Santo, não. Tua família vai ser cheia do Espírito Santo. Não é só você que vai ter ministério, a tua família tem ministério. Agora Deus faz o que Ele quer. Não é verdade, irmão? E do jeito que Ele quer. Vamos lá, continuando. Aí, lá em Esther 2,7, a Bíblia diz que ela é uma mulher esbelta e formosa. Só que o texto original diz que ela era formosa visualmente e com curvas. Era um mulherão.
Não esquecer que o projeto era um Miss Mundo. Pegar as mulheres mais bonitas do império, era um Miss Mundo. Ou Miss Universo, que hoje tem. Vão ver as mulheres mais bonitas, vão trazer para o rei. Detalhe, ela não se ofereceu. Viram ela e levaram ela. Deu para você entender? Eu não sei, estou aqui. O que acharam do perfil? Me leva? Não, ela não foi dada. E esse é perfil que toda uma moça tem que entender. Se guarde, filha. Viva a tua vidinha direitinha. Deus vai levantar um abençoado para você, que não é açoeiro não, tá? Caçoeiro era pagão. Então Deus não vai, né? Mas Deus vai te levantar um abençoado. É igual José. A mulher perturbava o crânio dele, mas ele não ficava se atirando para a mulher de Potifar. Ele se guardou. Então, como José se guardou, viveu a vida dele digna, e casou bem, e teve seus filhos, e Esther também casou, ninguém se ofereça. Tome o exemplo. Moça, tome o exemplo de Esther, e moço, tome o exemplo de José. Amém, irmãos? Deus é poderoso para te dar uma bênção. E quando você receber a bênção de Deus, cuidado, cuida bem, tá, irmão? Mulher tem que aprender a cuidar bem do marido. E o marido cuidar bem da esposa. Mas é cuidar mesmo, cuidar bonito. A mulher, ei, o que está acontecendo, minha querida? Está bem? Não quero te perder não, filha, está tudo certinho. A mulher também, que está estressada, meu querido, vai tomar um banho, vai dar uma relaxada aí, fica tranquilo, querido. Não precisa morrer não, o que será de mim sem você? É cuidar bem. A sociedade não ensina isso, não mete o pau no cara, chuta ele de casa, não dá comida para ele não, bota ele para dormir no sofá. Não, faz isso não, meu irmão. Não é bênção de Deus? Você não orou a Deus? Deus não te deu? Então saiba cuidar, tá, queridão? Amém? Até o carro que Deus te deu, dá uma lavada nele também. Tem alguma goteira dentro de casa, dá uma olhadinha, não deixa cair o teto não. Vai trabalhar. Porque, irmão, tudo que Deus deu é bênção. Quem cuida sou eu, meu irmão. Então, se eu quero que a minha mulher cada dia me ame mais, eu tenho que amá-la mais. É uma reciprocidade. Amém? E se um dia Deus me levante dela, ela vai ficar com saudade de mim. Ah, meu Deus do céu. Só contando aqui algo, eu digo assim, o nome da minha esposa é Rosane, né? Olha, Rosane não pode largar 2 homens. O dia que largar um deles, acabou. A pessoa fica me olhando. Primeiro, Jesus. Não dá para largar Jesus, né, pastor? Segundo, ela não pode me largar, eu sou o segundo homem. Se largar um dos dois, lascou a vida dela. Então, para ela ser feliz, ficar com Jesus e comigo. E é isso aí, minha filha. Amém, querido? Eu não pedi, não é verdade, pastor? Deus abençoou. Então, querido, ó, foi ela, o seu pai biológico foi o Abiail. Nasceu no período do cativeiro e não retornou para a terra de Israel, com Zorobabel. E lá em Atos 2:15 ao 17, tornou-se o quê? Tornou-se a rainha dos medo-persas, de todo o império. Quando a gente pega aqui a Bíblia, irmãos, e a história de Esther também é linda, você pode tirar ensinos dela na vida solteira dela, na vida casada dela. Você pode ver como a menina era uma excelente filha. O Mordecai falou para ela, não diga qual é a tua nacionalidade. Ela ficou quieta, obediente ao pai. Quando soube que o pai estava andando com as roupas rasgadas, cinza na cabeça, porque havia ouvido o edito de morte, sabe o que ela fez, irmão? Ela falou, prepara roupa e comida e leva para ele. Ela aprendeu a arte de cuidar do pai.
Ele cuidou de mim. Eu não sei o que aconteceu com meu pai, mas isso não é normal, meu pai andar por aí com roupa rasgada e cinza na cabeça. Vai levar uma roupa para ele, vai levar comida para ele. Que filha, né, irmã? É linda essa história. Porque laços familiares não podem ser rompidos. Tem gente aí que esquece do pai, esquece da mãe. Tu acha que Deus está achando isso espetáculo? Não. Os meus estão lá, né? Papai 85, mamãe 75, a diferença de 10 anos para cada um. Pelo menos eu me esforço bastante para olhar para eles 2 a 3 vezes por dia. Não é ligar. Não é fazer chamada, é cara a cara. Não são meus pais, irmão? Depois não direi que meu pai já foi. Minha mãe, tchau. Esther dá uma aula de filha. Amém, irmãos? Se a gente continuar, ela dá uma aula de esposa. Ela casa com a Assuero, mas o cara era pagão, mas é o marido dela. Deu para tu entender, meu irmão? Teu marido pode até não ser crente, mas é teu marido. Não quer nada com Cristo, mas é teu marido. Quando Mordecai descobriu, é o 2, que queriam matar Assuero, falou com ela lá: maridão, tem 2 aí querendo te matar, é mesmo? Aí ele procurou, soube, foi lá, pegou os camaradas e mandou matar. Ela podia falar: tô nem aí, o marido é um nó, é pagão. Não, mas é meu marido, eu vou cuidar dele. Correto, irmãos? Mulher que sabia reverenciar o marido. Ela ficou à porta esperando ele levantar o cetro. Quando ele foi lá, ela foi submissa ao marido. Sabia cuidar bem do marido, né, pastor? 2 banquetes, né? Ó, vai lá na minha casa, tu vai comer, vai beber, vai dormir. Ó, meu filho, casa é tua. Aí a Assuero ela falou: filha, o teu pedido eu te dou metade do reino. E olha que se ele escrevesse nos decretos método persa, nem ele podia quebrar. Sabia cuidar bem do marido. O marido era atarefado, mas era tão atarefado que quando chegava, essa mulher cuida tão bem de mim, que vale a pena chegar mais cedo. Não vou ficar enrolando na rua, não. Vou rapidinho para casa. A mulher cuida bem de mim. Tem marido que faz questão de não chegar em casa. É nó, mulher, né? Aí fica bravo. Mas quando é bem cuidado, o cara faz questão de chegar cedo. E ele: não, filha, tá marcado o banquete, parou. Vou para casa dela. E amanhã, de novo, tá fechado. Vou lá. Essa mulher, meu irmão, orientou o marido. Quando o marido ficou desesperado, soube da besteira que ele fez e colocou em risco a própria vida da mulher, ela deu conselhos para a mulher conselheira. Não é a mulher que atrapalha, é a mulher que aconselha. E tem um momento que o homem chega numas encruzilhadas, a mulher está olhando assim, e ela vai lá com aquela sabedoria, dá uma palavra e fala: meu Deus do céu. Senhor, tu fala, e tu falou através dos lábios dessa mulher aí. Que sabedoria. Aí ele foi lá, baixou um outro edito, e aí começou todo o processo de libertação por causa dela. Quando o irmão chega, vamos apenas ler esse texto, e aqui eu finalizo. 4,16, aí, irmão, olha, ó. 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim,
Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, se eu perecer, pereci. Aqui está uma mulher que falou assim, ó, eu não vou me omitir da minha responsabilidade. Deus trabalha de maneiras que a gente não sabe. E detalhe, não diz assim, um profeta, assim diz o Senhor, faz jejum e vai lá na praia. Não. Ela se colocou, irmão. Tem momentos que só falta atitude. O que tem faltado a muitos é atitude. Já está aí, meu filho, a obra já está aí. Ah, eu tenho que esperar Deus falar comigo. Fala não, filho, vai lá e faz. Vai lá e seja. Estou aqui, Deus. Se Neemias ficasse naquele projeto, Deus tem que falar comigo. Até hoje estava chorando. E não acontecia nada. E Esther se posicionou. Não, agora eu vou. Vou jejuar 3 dias. Jejua eu comigo, eu vou ficar lá. E se tiver de morrer, morrei. E acabou. Mas eu vou ter uma postura. Era uma mulher que quis ou desejou ser bênção. Para a sua geração, e não só para a sua geração, para as futuras gerações de Israel, porque se Israel é exterminado ali, acabou tudo. Até o Messias. Olha como essa mulher foi importante. Hoje nós não seríamos salvos. Que ia ser dizimada, aniquilada a raça. Só que ela não vou me posicionar. E Deus vai preservar a minha casa, vai preservar a minha raça. E talvez ela nem sabia, ou poderia saber, mas vamos trabalhar na hipótese que não. Vai vir um Salvador do mundo através da minha raça. A minha raça não vai ser extinguida. E aí veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e nós estamos aqui. Então até a gente está aqui, é um pouco da ação dessa mulher chamada Esther. É uma mulher importante, como cada uma das nossas queridíssimas irmãs aqui. Seja adolescente, seja moça, já mulheres mais amadurecidas, vocês são importantes para Deus, para a sua família, para a sociedade e para a sua igreja. Então, assuma a postura, assuma, não a brecha, mas o seu lugar e produza, porque aí sim o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado, que Deus abençoe, me perdoe, pastor, um pouquinho, tá? Vamos então nos colocar em pé. Irmãos, depois, isso daqui não é caráter obrigatório, tá, irmãos? Mas, se algum irmão desejar, aqui tem as apostilinhas que eu faço. Por quê, pastor? Irmão, toda a minha aula, eu sento, reflito, Deus abre o crânio e a gente escreve. Então, aqui tem 4, aqui tem umas 10 apostilinhas. Aqui, pastor, que valor fantástico, de R$5. Só isso. Se quiser, Pix, o celular está ali embaixo. Me perdoe, pastor, só também falando aqui, que aqui embaixo tem um canal no YouTube. Ali tem 28 pregações e ensinos meus. Se o irmão quiser acessar, o fará. Também quero rogar que a igreja, que eu creio que para o mês de agosto vou estar lançando meu livro, pastor, sobre o tema fazer isto em memória de mim, reflexões bíblicas e históricas sobre a ceia. Então, é um livro que eu escrevi sobre a ceia, meu pastor lá assinou tudo direitinho, fez o prefácio, gostou do trabalho, porque é um trabalho doutrinário, então um dos consultados tem que ser o pastor, né, irmão? A gente não vai escrevendo besteira por aí. Então, louvado seja o Senhor. Mas vamos fechar os nossos olhos. Agora, irmão, vamos pedir aos homens, direcione as mãos para a vida aqui das mulheres aqui. Os homens. É só, não precisa sair não, é só daí. E as irmãs vão fazer assim, irmão, aqui, ó. Por quê, pastor? Do lado de cá está marido, está esposo,
estão os pastores, e nós vamos, em nome de Jesus, abençoar a vida das mulheres. Não são duas importantes mulheres? Aqui falamos até demais, e você é importante. O seu nome é importantíssimo. Você é importante, eu já falei, ó, você é importante na sua família, você é importante nessa sociedade para fazer a diferença, você é importantíssima para Deus e você é importante para essa igreja. Então, vamos direcionar as nossas mãos e vamos abençoá-lo. Na verdade, meu pastor, vou dar essa responsabilidade ao senhor, porque o senhor é o profeta maior da casa. Então, não, é o senhor. Me perdoe, é o senhor. Tem que ser o profeta maior. Quero chamar... Cadê a irmã Fátima? Está aqui? Vem aqui comigo. Vem aqui. Isso. Minha companheira de oração. Nós vamos orar por eles. Isso. Mas você quer ficar com as mãos assim? Ó? Glória a Jesus. Nós te louvamos pelos teus feitos. Podemos compreender à luz da tua palavra o quanto é possível viver em paz, o quanto é possível ser feliz. Entendemos pelos teus ensinos, Senhor, que algumas vezes as angústias são opções nossas, Senhor. E nós te louvamos pelo aprendizado. Queremos neste dia te agradecer por nossas esposas, por essas mulheres que aqui estão, por aquelas que estão em casa, Senhor, por aquelas que não puderam vir, principalmente por aquelas que não quiseram vir. Nós pedimos sobre as nossas esposas a bênção, a proteção. Senhor, em tudo nós glorificamos o teu santo nome, meu Pai. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe as nossas esposas, Senhor. Seja em tudo o teu nome glorificado. Oramos em nome de Jesus. Diga glória a Deus, fecha a sua mão.